Mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. Muito obrigado pela participação de vocês. Estamos aí na reta final do nosso concurso, né? Já estamos aí caminhando para o dia da prova. A ansiedade já começa a bater, fica calmo, fica tranquilo. E depois que passar a prova, não esquece de mim não. Volta aqui e fala como que foi. Professor, olha, aquilo que o senhor falou em sala caiu na prova, estava difícil, estava fácil e tal. Não esquece de mim não, passa aqui depois para a gente dar uma conversada no nosso Instagram. Ontem nós paramos na questão 15 de matemática. Hoje a gente vai dar continuidade falando sobre a questão 16. Questão 16. Questão 16 está dizendo assim: em uma fábrica que funciona até 8 horas por dia, são produzidas 5 bicicletas em cada hora de atividade. Então são produzidas 5 bicicletas a cada hora, a cada 1 hora. 5 bicicletas são produzidas em 1 hora. Perfeito. Cadê? 8 horas por dia, 5 bicicletas cada hora. O custo diário em reais para a produção de X bicicletas é dado por... Então ele disse que o custo de produção, de X bicicletas. Ele é dado por essa função. Custo por bicicleta é 100 mais 90x menos x ao quadrado. Esse aqui é o custo de produção para cada unidade de bicicleta. Tá aqui, esse é o nosso custo. Julgue os itens a seguir. Questão 16. Se a fábrica funcionou 6 horas por dia, então o custo de produção nesse dia foi de R$ 2.450. Certo ou errado? A questão 16 pergunta o seguinte: se a fábrica funcionou 6 horas, se funcionou 6 horas, o custo de produção nesse dia, o custo foi de R$ 2.450. R$ 2.450. Perfeito. O erro comum de você cometer nesse tipo de questão é você querer jogar esses 6 aqui dentro da função. Só que você tem que prestar bastante atenção no que a função está falando. A função disse que C é em função de quê? De hora? Não, olha só. Custo, o C é custo em função de quê? De X bicicletas. Então é muito comum o aluno cometer esse erro, às vezes no nervosismo da prova, ele vai pegar esses 6 e jogar aqui. Só que o que você vai jogar aqui não é hora, o que você vai jogar aqui é quantidade de bicicletas produzidas, tudo bem? Então, ó, se a fábrica funcionou 6 horas, o custo de produção foi de R$ 2.450. O que você vai fazer? Aqui no começo do problema, ele disse que 5 bicicletas são produzidas a cada 1 hora. Perfeito! Se 5 bicicletas foram produzidas em 1 hora, em 6 horas, quantas bicicletas foram produzidas? A produção foi de 5 bicicletas multiplicada pela quantidade de horas. Então, a produção de bicicletas foram iguais a 30 bicicletas. Em 6 horas produziu 30 bicicletas. Então, em 6 horas produziu 30 bicicletas. Vamos ver quanto que vai ser o custo dessa produção?
Nas 6 horas foram produzidos 30. Então, nesse lugar do X, você não vai colocar o 6, você vai colocar 30 bicicletas, que a variável é X bicicletas. Então, você vem e substitui. O custo para a produção de 30 bicicletas é igual a 100 mais 90 vezes 30 menos 30 elevado ao quadrado. O custo para a produção de 30 bicicletas vai ser igual a 100, 9 vezes 3, 27, eu tenho um 0, 2 zeros, um 0, 2 zeros, menos 3 ao quadrado é 9, 1 zero vezes 2 vão dar 2 zeros, 900, perfeito? Macetinho de prova, para lá na hora da prova tu não tem que ficar fazendo isso aqui, ó. 30 vezes 30, 0 vezes 0 dá 0, 0 com 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 3 dá 9. Olha o tanto de tempo que tu ficou só para conferir 0, né? Então não compensa. Faz do jeito que eu estou te mostrando aqui, ó. Se for 1 0, 1 vezes 2, 2 zeros. Se fosse um expoente 3, 1 0 vezes 3 dariam 3 zeros aqui, perfeito? Ok. Então, quanto vai dar o custo de produção para 30 bicicletas? Para 30 bicicletas, a gente tem aqui, ó, 100 com 2.700 dá 2.800. 2.800 menos 900 vai dar 1.900 reais. O custo de produção vai ser de 1.900 reais. Então ele disse que se funcionou 6 horas foi 2.450, tá certo ou tá errado? Tá errado. Errado. Tudo bem? Tá errada aí a nossa alternativa. Vamos lá. 16 errada. 17. Questão 17. Sai da frente para você tirar print, olhar as contas e tomar uma água. Questão 17. A 17 diz assim: se num determinado dia o custo de produção foi de 1.500, então nesse dia a fábrica funcionou por 4 horas. Bora lá. Vou apagar aqui para a gente ir para a próxima questão. Pessoal que está chegando agora, as aulas estão todas postadas no YouTube, então para você que gosta de assistir acelerado no vezes 2, igual eu adoro assistir aula acelerada no vezes 2, tá postadinho lá no YouTube para você assistir. Não esquece de curtir e, né, se inscrever no canal. Meu Deus, eu virei youtuber mesmo, não tem jeito. Amém, glória a Deus, bora para cima. Questão 17. Se num determinado dia o custo de produção foi 1.500, ele está dizendo que se o custo foi R$1.500, então a fábrica funcionou por 4 horas. Se o custo, melhorar isso aqui. Se o custo foi de 1.500, então funcionou 4 horas. Essa aqui é a afirmativa. Ele está dizendo que se o custo de produção foi 1.500, então a fábrica funcionou 4 horas. Gente, vocês têm duas formas de fazer essa questão. Tem uma forma que é difícil e tem uma forma que é um caminho um pouco mais curto, né? Como que você faria isso aqui? Do jeito difícil. Do jeito difícil, tu ia querer pegar esse custo de produção e ia querer colocar aqui, ó. Tu ia montar e ia ficar desse jeito, ó. 1.500 é igual a 100 mais 90x menos x ao quadrado. Trazendo esse 1.500 para cá, tu ia ficar com menos x ao quadrado mais 90x mais 100. Esse 1.500 que está positivo, traz ele para cá negativo. 1.500 igual a 0.
menos x ao quadrado mais 90x mais quanto? Mais não, né? Menos. Menos 1.400. Tu ia chegar nisso aqui sendo igual a zero. Isso aqui é uma função do segundo grau. Nessa função do segundo grau, se tu for tentar resolver esse Bhaskara aqui, meu amigo, tu vai pegar uma conta grande. Eu vou só montar esse Bhaskara para tu entender o que eu estou falando. Se tu for montar esse Bhaskara, ele vai ficar assim, ó. Menos 90x, menos 90, perdão, menos b, mais ou menos a raiz de b quadrado, 90 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é menos 1, que multiplica o c, que é menos 1.400. Meu Deus do céu, olha o tamanho dessa conta aqui, ó. Tudo isso aqui ainda dividido por 2 vezes menos 1, que é o a aqui, ó. Olha o tamanho dessa conta. Uma conta enorme, né? Então não compensa você querer resolver essa conta por aí. Você vai fazer o quê? Tem muitas questões do CESP que compensa você partir do enunciado para saber se está correto. Ao invés de você usar o custo de produção, você vai trabalhar com as horas. Ele disse, ó, se o custo foi tanto, funcionou 4 horas. Só que ao invés de você fazer o custo para chegar nas horas, você vai fazer o contrário. Você vai usar as horas para chegar no custo. Se você colocar as horas e chegar nesse custo, tudo bem, sua resposta está certa. Então a gente vai fazer isso. Nós não vamos resolver esse Bhaskara completo, porque vai ficar uma conta difícil. Eu montei só para você entender o que eu estou falando. Se você tentar fazer por aqui, você vai chegar na resposta? Vai chegar na resposta. Só que você vai demorar bastante tempo, né? Olha só, a gente vai começar por aqui, ó. A fábrica funcionou 4 horas. Se a fábrica funcionou 4 horas, quantas bicicletas ela fez? Se faz 5 bicicletas em 1 hora, em 4 horas vai fazer quanto? Vai fazer 20 bicicletas. Então, em 4 horas produziram 20 bicicletas. Perfeito. Agora você vem e joga o custo dessas 20 bicicletas aqui, ó. Olha como vai sair bem mais fácil. Custo de 20 bicicletas é igual a 100 mais 90 que multiplica 20 menos 20 ao quadrado. O custo de 20 bicicletas vai ser 100 mais 2 vezes 9, 18. 1 0, 2 zeros. 1 0, 2 zeros. Menos 20 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 1 0 vezes 2, 2 zeros. O custo de 20 bicicletas vai ser igual a 1.000, ele diz que são 1.500, né? Custo 4, 190x, x ao aqui 400, tá aqui, achei o erro. Tava dando um negócio estranho aqui. 2 ao quadrado 4, 400, perfeito. Então aqui, ó, 1.800 com 100, 1.900. 1.900 menos 400, a gente vai ter R$1.500, que foi o custo de produção de 20 bicicletas. Olha só, a gente partiu das horas e chegou no custo. Perfeito! Foi o que a gente imaginou fazer. Olha quantas linhas nós gastamos para resolver essa conta. 3 linhas. De uma forma bem mais fácil, bem mais prática, né? Do que tentar resolver aquela conta de Bhaskara enorme. O que tu ia chegar ali? Tu ia chegar num valor de bicicletas para depois tu descobrir as horas. Aqui não. A gente jogou as horas, sabe que são 20 bicicletas, substituímos 20 aqui, chegamos no custo de produção dessas 20 bicicletas, que bateu com a afirmação que ele está dizendo lá na questão. Então a nossa questão aqui, ó, ela está correta. Perfeito? Alternativa correta. Tá certo esse raciocínio aí. Próxima questão. Um abraço aí para todo mundo que está assistindo. Vamos lá.
Próxima questão, questão 18. Questão 18 diz assim: mesmo não funcionando em um determinado dia, haverá custo de produção nesse dia superior a R$400. É o que ele está afirmando. Olha, se ele não funcionar, vou apagar aqui, se ele não funcionar, mesmo assim ele vai gastar mais de R$400. Vamos ver se isso é verdade? Olha só. Se ele produzir zero bicicletas, não vou colocar zero número porque, né, colocar escrito mesmo. Produção de zero bicicletas, ele está dizendo que se produzir zero bicicletas, o custo vai ser superior a R$400. Produção de zero bicicletas, custo maior do que R$400. Ele está dizendo que é isso aí. Vamos ver se isso é verdade? O custo para a produção de quantas bicicletas? Zero bicicletas. O custo de zero bicicletas vai ser 100 mais 90 vezes zero menos zero elevado ao quadrado. 90 vezes zero dá zero. Zero ao quadrado continua sendo zero. Sobrou só quem? Sobrou só o 100. Então o custo para a produção de zero bicicleta, se ele não produzir nenhuma bicicleta, mesmo assim ele vai ter um custo de R$100. Perfeito? Então ele está dizendo que é maior do que R$400. É maior do que R$400? Não, errado. Errado. Não é maior do que R$400. O custo é de R$100. Perfeito? Questão 18. Essa aqui, 18. Questão 18. A anterior que a gente resolveu foi 17. Vamos que vamos. Próxima questão. Meu Deus, já vai dar 8 horas. Passa muito rápido esse tempo. Próximas lives que eu vou fazer no YouTube, que aí não tem limitação de horário, a gente pode ficar à vontade, né? Próxima questão. Próxima questão, questãozinha de conjuntos. Como eu já falei para você, pode ter certeza que vai ter uma questão para você de conjunto, de probabilidade, de análise combinatória ou das três juntas. Geralmente cai assim, beleza? Na prova da PM caiu lá questão de probabilidade, caiu uma questãozinha de conjuntos e caiu de análise combinatória também, né? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, ele está dizendo assim: supondo que os livros A, B e C foram indicados como referência bibliográfica para um determinado concurso, uma pesquisa realizada com 200 candidatos que se preparam para esse concurso, usando esses livros, revelou que 10 candidatos usam somente o livro A. Então aqui, ó, essa é a questão 19. Questão 19. Questão 19 diz que 10 candidatos usam somente o livro A. Então você vai fazer assim, ó, SA. O que é SA? Somente A, perfeito? É isso que significa SA. Você pode fazer sua nomenclatura também. Eu gosto de fazer assim. SA significa somente A. Então 10 candidatos usam somente A. 20 candidatos utilizam somente C. Somente C, a gente tem 20 candidatos. 90 candidatos utilizaram o livro A. Livro A, 90 candidatos. Ai, professor, mas ele já não tinha falado A? Não, ele falou somente A. Esses aqui não usaram nenhum dos outros livros A, B e C. Eles só usaram A. Esses outros podem ter estudado com A com B, pode ter estudado com A e com C, ou pode ter estudado com os três juntos ao mesmo tempo, tudo bem? Pode ter usado as três bibliografias aí. 20 utilizam os livros A e B. A e B, a gente tem que 20 pessoas utilizam os dois.
25 utilizaram B e C. B e C, 25. E 15 usaram os 3. A, B e C foram 15 pessoas. 15 usaram os 3 livros. Considerando esses 200 candidatos, olha só finalizando aqui, ó, são 200 candidatos. São 200. Perfeito, são 200 candidatos. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, antes de ir para a questão, é fazer o diagrama, a representação desses conjuntos aqui no diagrama de Venn, tudo bem? Então você vai vir aqui, ó. Ele não disse, ele não falou aqui, ó. Então, se ele não falou, a gente supõe que todos os candidatos estudaram, tudo bem? Não teve nenhum candidato que não usou nenhum dos 3 livros. Então, todos eles estudaram pelo menos com um livro. Então, a gente tem aqui os conjuntos A, B e C. A, B e C. Opa, mas ficou bonitinho esse negócio aí, olha. Parece até professor profissional, né? A, B e C, ele falou que foram 15. Então, quando você pegar um conjunto como esse, você vai começar sempre. Se ele te der a interseção dos 3, você sempre vai começar por ela. Quantos estudam pelos 3 livros? 15. 15 alunos. Então, você vem aqui, ó. 15 estudam pelos 3. Depois, você vem abrindo para cá, ó. Você começa do centro e vai abrindo aqui, ó. Depois daqui você vem para esse ou para esse. Daqui a gente vai ver, ó, 15 usaram os 3, já utilizamos essa informação. B e C, 25. Então nós temos aqui, ó, 25 pessoas que estudaram com os livros B e C. Só que presta atenção no seguinte, se 25 estudaram com B e C e já tem 15 que estudaram com os 3, a gente precisa subtrair desses 25, esses 15 que já estudam com os 3. Então, se são 25 e aqui já tem 15, para cá só sobram 10. Tudo bem? Olha só, 25 pessoas estudam com B e C. Então, aqui, ó, B e C tem 10 e que estuda A, B e C tem 15. A soma disso aqui vai dar os 25. Que estuda com A e B são 20. Se A e B estudam 20 pessoas e aqui a gente já tem 15, para cá sobram quantos? Sobram 5. Tudo bem? A gente já usou essa informação, já usamos essa informação. A, 90. Não posso jogar esse A aqui direto. Os que são somente C são 20. Essa aqui eu posso jogar direto aqui sem medo, ó. São 20, somente C. E somente A são 10. São 10 aqui que estudam somente com A. A gente já usou essa informação, já usamos essa informação. Tá faltando 2 regiões ali do nosso conjunto para ser preenchido. Então a gente vem agora para o A, ó. Se ele disse que no A tem 90 pessoas que estudaram por essa bibliografia, a gente tem que fechar 90 aqui nessa soma. Quanto que está dando aqui, ó? 20, 30. Se com A estudam 90, quanto tem que ter aqui? Tem que ter 60. Então 60 pessoas aí estudam com os livros A e C. Perfeito? Tá faltando mais uma região para a gente completar aqui, ó. Quantos candidatos são? São 200. Aqui no A, toda essa região de A aqui, ó, eu sei que são 90 candidatos. Tu não vai querer somar um por um aqui que tu vai perder tempo. Ele disse aqui, ó, que no A são 90 candidatos. Então a soma disso aqui tudo tu já sabe que dá 90. 90, 100, 120. Quantos candidatos são? 200. Se eu já tenho 120 distribuídos, quantos sobram para cá? Sobram 80. Então fechamos aí, mostramos todos, já distribuímos todos os nossos valores aí nesses conjuntos. Agora que a gente já fez essa distribuição, a gente vai para as questões. Questão 19, ele está dizendo assim, mais de 6 candidatos
se prepararam para o concurso utilizando somente os livros A e B. Ele está dizendo mais, questão 19, mais de 6 usaram A e B. A e B. Tá certo? Não. A e B, quantos usaram? 5. Então, isso aqui tá errado, ó. Errada. Tá errada a nossa questão. Questão 20. Mais de 100 candidatos se prepararam para o concurso utilizando somente um desses 3 livros. Cuidado com esse tipo de questão. Olha só o que ela está perguntando. Mais de 100 candidatos se prepararam utilizando somente um desses livros. Isso é certo ou errado? Questão 20. Mais de 100 candidatos. Mais de 100 usaram apenas um. Apenas um desses livros. Isso está certo ou está errado? Olha só, quem foram os que utilizaram somente um desses livros? Foram esses aqui, ó. Esse aqui estudou só pelo livro B. Esse aqui estudou só pelo livro C. E esse aqui estudou só pelo livro A. Quanto que vai dar esse somatório? 80 com 20 dá 100. Com mais 10, isso aqui vai dar 110. 110. Se 110, ele está dizendo que mais de 100 usaram. Tá certo ou tá errado? Correto. Mais de 100 utilizaram apenas um desses 3 livros. Correto. 110 pessoas estudaram apenas por um livro. Próxima questão. Questão 21. 90 candidatos se prepararam para o concurso utilizando pelo menos 2 desses livros. Questão 21. 90 usaram pelo menos 2. Cuidado aqui também, ó. É comum o aluno se enganar. 90 candidatos se prepararam para o concurso utilizando pelo menos 2. Olha só, essa palavrinha aqui, ó, ela é perigosa. Porque o aluno desatento, ele pensa o seguinte, os que pelo menos 2, então é só os que usaram 2. Aí ele vem aqui, ó, 60, 75. Pronto, é só os que usaram 2. Tá certo ou tá errado isso aqui? Tá errado. O que é pelo menos 2? Pelo menos 2 é pelo menos 2. Quem usou 3, usou pelo menos 2? Sim, ele usou 2 e mais 1. Então, ele usou pelo menos 2 livros. Então, a gente vai precisar contar esse cara aqui, ó. Quanto que vai dar isso aqui? 60, 70, 85, 90. 90 usaram pelo menos 2? Correto. Correto. Agora, se ele tivesse dito usaram apenas 2, aí o somatório seria só desses aqui, ó. Mas como ele diz pelo menos 2, aí você tem que colocar aqueles que usaram 3 livros, porque eles usaram pelo menos 2. Eles usaram 2 e mais um livro. Perfeito? Então tá aí. Essa é a nossa resposta. Questão 21, correta. Questão 22. Questão 22. O número de candidatos que se prepararam para o concurso utilizando o livro B foi inferior a 105. Usaram B
é menor do que 105. Os alunos que utilizaram apenas o livro não, né? Ele diz que utilizaram o livro B. Então, se utilizaram o livro B, é todo mundo que está aí, ó. Ele diz que é menos do que 105. Será que é menos do que 105? 80, 90, 105, 110. Então, a gente tem aqui, ó, 110 alunos usaram o livro B. Então, isso aqui está errado. Errado. Perfeito? Temos aí 110 alunos que usaram o livro B. Ele diz que é inferior a 105. Não, é mais do que 105. Questão 23. O número de candidatos que se prepararam para o concurso utilizando o livro C foi inferior a 100. Usaram C, é menor do que 100. Finalizando a questão 23. Usaram 100 é menor. Usaram C é menor do que 100, né? É isso? Usaram C é inferior a 100. Usaram C é inferior a 100. Vamos ver? Quem que usou C aqui, ó? C é toda essa galera aqui. Quanto que vai dar isso aqui? 60, 70, 80, 90, 105. Então, a gente está vendo, cadê de novo? 60, 90, 105. Sim. Então, usaram C menor do que 100? Não, foram 105. Então, tá errado. Perfeito? Errado também. 105. Fechamos aí. Vamos, que horas são? 8h08, tá de boa. Próxima questão questão aí difícil, né? Uma questão mais pegada de progressão aritmética e geométrica. Bem provável de cair também. Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos na questão 27. Bora correr aí pra gente chegar na questão 27. Questão 24. Progressões geométricas e aritméticas. Estava dando uma olhada em mais algumas provas e teve prova de concurso que caiu até número complexo, caiu umas matérias aí que é bem difícil de cair até na prova do Enem, né? Que é mais matemática e tal. Mas a gente vai apostar aqui naquilo que mais cai nas provas. Vamos lá. Questão 24. Considerando que os números positivos A, B, C e D, a gente tem aqui os números positivos A, B, C e D. Temos aqui esses números. Ele diz o seguinte: os números A, B e D estejam nessa ordem, em progressão geométrica. A, B e D, A, B e D, eles estão em progressão geométrica. E A, C e D estejam nessa ordem em progressão aritmética. A, C e D. A, C e D estão em progressão aritmética. Professor, nem lembro o que é esse negócio de progressão aritmética, de progressão geométrica. Eu nem lembro mais do que isso, eu não faço nem ideia do que seja. Calma, preste atenção. Progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? Não vou te dar definição formal, vou te explicar logo diretão. A progressão geométrica, ela vai acontecer quando a gente tiver uma sequência que obedece uma razão. Exemplo, 2, 4, vou começar pela PA, 2, 4, 6, 8, 10. Qual
Qual que é a razão, qual que é a propriedade de crescimento dessa sequência? É apenas somar com 2 aqui, ó. Somando com 2. 2 mais 2 dá 4. 4 mais 2 dá 6. 6 mais 2 dá 8. 8 mais 2 dá 10. Então isso aqui, ó, isso aqui é uma progressão aritmética. A gente diz que isso aqui é uma PA. Beleza? Progressão aritmética. E o que é uma progressão geométrica, professor? Progressão geométrica, a gente vai ter esse crescimento, só que de forma multiplicativa, ó. Dois vezes 2, agora é 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2, isso aqui vai dar 32. Isso aqui é uma progressão geométrica. Perfeito? Isso aqui é uma progressão geométrica. Algumas propriedades dessas progressões, são bastante importantes. Vou passar elas aqui para você entender. Vou fazer um quadrinho aqui para explicar as duas para você. Progressão aritmética. A gente já viu que ela é 2, 4, 6, 8, 10. E a gente tem aqui a progressão geométrica. Progressão geométrica, ela é 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim sucessivamente, até o infinito. Esse número, que quando a gente soma, ele dá o termo da frente, a gente chama de razão. Essa razão vai ser justamente o crescimento ou decrescimento dessa progressão. A gente tem progressão que é crescente, a gente também pode ter progressão que é decrescente. Então aqui a gente tem uma razão 2. Se essa progressão fosse decrescente, se ela tivesse, por exemplo, vindo de trás para frente, 10, 8, 6, 4, 2, o que ia acontecer? Essa razão, ela seria negativa, perfeito? Então, quando a gente tem uma progressão aritmética crescente, a gente tem uma razão positiva, beleza? Ok, aqui a gente tem razão. O nome desse carinha bem aqui, ó, o primeiro termo, nós chamamos de A1. Primeiro termo. A gente chama ele de A1. Perfeito? Primeiro termo. Cada elemento desse, ele tem uma ordem. Esse aqui, ó, é o primeiro elemento. Esse aqui é o segundo elemento. Esse é o terceiro. Esse é o quarto. Esse é o quinto e assim sucessivamente. Essa ordem desses termos a gente vai chamar de N. N é a ordem dos termos. Por exemplo, se eu coloco assim, ó, A4, o valor do termo de ordem 4. De novo, quando eu coloco assim na questão, ó, A4, o que eu estou perguntando? Qual é o valor do termo que está na quarta ordem, na quarta colocação? Eu venho aqui. O primeiro é 2, o segundo é o 4, o terceiro é o 6, o quarto é o 8. Então, A4 vale 8. Tudo bem? Quando eu coloco de uma forma geral assim, ó, AN, eu quero saber qual é o valor desse termo que está numa colocação que eu não conheço. Tudo bem? Uma colocação geral ou uma colocação que eu não conheço. Perfeito? Então, a gente tem uma formulazinha do termo geral, que a gente consegue descobrir
qualquer termo dessa progressão. Ela é assim, ó, é o primeiro termo mais n menos 1 que multiplica essa razão. Essa aqui a gente chama carinhosamente de fórmula do termo geral. Fórmula do termo geral. Na progressão geométrica, a nossa razão, a gente vai encontrar ela, a razão aqui ela pode ser encontrada assim, ó, 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2. Como é que a gente vai encontrar a razão na progressão geométrica? Se o termo da frente é o de trás vezes 2, como é que eu faço para encontrar essa razão? Basta eu dividir esse termo da frente pelo termo de trás. 4 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 2. 16 dividido por 8 vai dar quanto? Vai dar 2. Então, quando eu fizer essa divisão, aqui na progressão geométrica, essa razão que a gente chamava aqui de R, vou até colocar o nomezinho aqui para você, ó. Razão que a gente chama de R, que é igual a 2. Aqui na progressão geométrica, essa razão a gente vai chamar de quê? Só mudou o nome da criança, mas né, a propriedade é basicamente a mesma. A razão a gente vai chamar de quê? E esse quê vai ser dado pela divisão do termo da frente pelo termo de trás. Essa razão aqui é 2, ok? A fórmula do termo geral na progressão geométrica, ela é assim, ó. AN é igual ao A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. É assim que você vai encontrar qualquer termo na progressão geométrica. A gente poderia dar uma esmiuçada melhor, só que o nosso tempo não permite. E uma última coisa, só para a gente finalizar, é a soma das progressões aritméticas. Vou puxar aqui, fechar aqui a geométrica e vou falar sobre a soma de PA aqui, ó. Soma de PA. A soma da progressão aritmética, ela é assim, é o primeiro termo mais o último termo multiplicado pela quantidade de termos que nós tivermos, isso aqui tudo dividido por 2. Pronto. A soma das PAs a gente vai dar por essa equação. A gente chama aqui essa soma de SN. Soma de PA, SN. Vou botar aqui em cima. Soma de PA, SN é igual ao A1 mais o primeiro termo mais o último termo que multiplica a quantidade de termos, tudo isso dividido por 2. Só uma revisão rápida aí para a gente saber um pouco mais de progressão aritmética e geométrica. Finalizando isso, eu vou falar sobre termo central e eu acho que não vai dar tempo de resolver, mas vamos lá. Vou falar sobre termo central da progressão aritmética e geométrica para a gente resolver as nossas questões. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Termo central. Termo central. O termo central, ele tem uma propriedade aqui na progressão aritmética. Eu vou pegar aqui, ó, 2, 4, 6, 8 e 10. O termo central é a média aritmética dos termos equidistantes. Professor, o que é equidistante? É que estão à mesma distância desse termo central. Eu tenho 5 termos aqui, ó. Esse aqui é o meu termo central.
Ele disse o seguinte, que o termo central é a média aritmética dos termos equidistantes. Então, olha só, vamos ver se dá certo? Vamos fazer a média aritmética entre 4 e 8? 4 mais 8 dividido por 2. Quanto dá isso aqui? 4 com 8 dá 12. 12 dividido por 2, olha só que maravilha, dá 6, ok? Então, se eu pegar os termos que estão sempre à mesma distância do termo central, isso sempre vai dar certo. Soma o 2 com 10 e divide por 2. 2 com 10 vai dar 12. 12 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 6, perfeito? Então, o termo central é a média aritmética dos termos equidistantes. Vou fazer o exemplo aqui do 2 e do 10. 2 mais 10 sobre 2 também vai dar 6. Na progressão geométrica, a gente vai ter uma pequena mudança. Progressão aritmética a gente fala de soma. Progressão geométrica a gente fala de multiplicação. Então aqui a gente tem 2, 4, 8, 16, 32. Fechou. O nosso termo central aqui na progressão geométrica é o 8. Na progressão geométrica, o termo central vai ser a média geométrica. É a média geométrica dos termos equidistantes. Dos termos equidistantes. Para economizar tempo. Como assim, professor, média geométrica? É o seguinte, eu gosto de usar essa equação desse jeito aqui, ó. A multiplicação dos dois equidistantes é igual a esse aqui ao quadrado. Vamos ver se isso dá certo? 4 vezes 16, eu estou dizendo que tem que dar a mesma coisa que 8 ao quadrado. Eu gosto de usar essa equação desse jeito. 4 vezes 16 dá quanto? Dá 64. 8 ao quadrado dá quanto? Olha só que maravilha, 64 também. Dá certo com 2 e com 32, professor? Dá certo também. 2 vezes 32 vai dar quanto? Vai dar 64. 8 ao quadrado também dá 64. Beleza? Então, quando a gente estiver falando de termos equidistantes, a gente tem essa formulinha aí para calcular. Vamos para a questão. Vamos ver se vai dar tempo. A esperança é que dê tempo. Na questão ele diz assim: A, B e D estão em PA, estão em PG, né? A, B e D estejam em PG. A, C e D estão em PA, progressão aritmética. Considerando ainda que a razão A sobre D seja igual a 16 sobre 25, ele disse que A dividido para D é 16 sobre 25. É 16 sobre 25. E a soma dos números A, B, C e D seja 163. A mais B mais C mais D, ele disse que dá 163. Vamos ver o que ele está perguntando na questão. A razão da progressão geométrica é 5 sobre 4. Ele disse que A dividido para D é 16 sobre 25. Isso significa que o A vale 16 e que o D vale 25? Não, mas significa que uma proporção deles eu posso multiplicar por uma constante K em cima e uma constante K embaixo, porque eu não sei se essa divisão, se esses números A e D são realmente 16 e 25, mas eu sei que a divisão entre eles, da divisão entre esses dois números, vai dar 16 sobre 25. Então eu posso supor que seja 32 sobre 50, ok? Alguma proporção. Esse K pode ser 2, 3, 4, qualquer proporção dessa. Vamos lá. Mas assim, eu vou supor então que todos esses números estão multiplicados por uma constante. Então eu vou dizer o seguinte, ó,
A, B e D estão em PG. Então, ó, A, B e D estão em PG. Ele disse que A sobre D é 16 sobre 25. Então, eu posso dizer que o A é 16 vezes uma constante. 16 vezes uma constante. Posso dizer que o B, não sei quem é, né? Mas eu posso dizer que o D é 25 vezes uma constante. O B eu deixo ele quieto aqui, ó. E o D vai ser 25 vezes uma constante. Ele está perguntando se a razão é 5 sobre 4. Ele está dizendo que Q é 5 sobre 4. Essa é a pergunta que ele está fazendo. Vamos ver se isso é verdade? Posso usar a propriedade do termo central. Vou dizer que esse B também está multiplicado por uma constante aqui, ó. B vezes K. Vou utilizar a fórmula do termo central. Tenho aqui 3 termos. A fórmula do termo central na progressão geométrica diz o quê? Que a multiplicação dos equidistantes é igual ao quadrado do meio. Então eu vou fazer o seguinte, ó. BK ao quadrado é igual a 16K vezes 25K. B ao quadrado vezes K também elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 16 vezes 25 K elevado ao quadrado. Professor, o senhor vai multiplicar? De jeito nenhum. Não vou fazer essa multiplicação aqui não. O K vai embora, então sobrou para mim que esse B vai ser quem? Se está quadrado, vou botar aqui devagarzinho, 16 vezes 25. Se está quadrado, ele passa para o outro lado como raiz quadrada. Raiz de 16 vezes 25. Se está multiplicando, eu posso tirar da raiz sem problema nenhum assim, ó. Qual é a raiz de 16? Raiz de 16 é 4, saiu da raiz. Qual é a raiz de 25? Raiz de 25 é 5. Sai multiplicando também. 4 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 20. Vai dar 20. Então, B é proporcional a 20. Tudo bem? B é proporcional a 20. Então, eu posso dizer aqui, ó, que a minha progressão vai ser 16K, 20K, 25K. Posso dizer aí que a minha progressão é alguma coisa nesse sentido. Não acaba a live. Por favor, deixa eu resolver só essa questão. Então, se eu dividir o da frente pelo de trás, a gente vai estar encontrando o quê? A razão. E ele disse que essa razão é 5 sobre 4. Será que dá certo? 25K sobre 20K, divisão aqui, ó. Isso aqui vai dar quanto? 25 dividido para 20, se eu dividir por 5 em cima e embaixo, eu vou ter 5 sobre 4. Esse K, ó, ele vaza com esse K daqui. Se eu dividir isso aqui de novo, também dá certo, ó. 20K dividido para 16K, se eu dividir todo mundo aqui, ó, aqui eu dividi por 5 em cima e embaixo, e aqui eu vou dividir por 4 em cima e embaixo. K vai embora com K, 20 dividido para 4, isso aqui vai dar 5, 16 dividido para 4, isso aqui vai dar 4. Então sim, a nossa alternativa está correta. Não vai dar tempo, nossa live está acabando, muito obrigado. Vou tentar fazer uma live amanhã, não vou prometer, vou ver se vai dar tudo certo, mas desde já muito obrigado a você que compareceu. Se eu não conseguir fazer live amanhã, cara, uma ótima prova para você, faz a prova com calma, com tranquilidade, vai dar tudo certo, beleza? Resolve logo as que tu sabe, faz a redação, deixa para resolver as mais difíceis pro final, aquelas que tu não conseguiu, que vai demandar muito tempo, deixa elas pro final, ok? Então, valeu, estou encerrando a nossa live aqui, muito obrigado mesmo, boa noite. A live vai estar disponível no YouTube, se você quiser assistir ela de novo com uma velocidade mais acelerada. Finalizando aqui para iniciar a nossa live de física, valeu!